Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento aí, certo? E estamos indo para a aula de número 2. Essa aula de número 2 é a segunda aula, né? É como vai ser como chamada, ou tem como tema, as propriedades da matéria. E uma aula bem interessante, certo? São aulas de conhecimento, de certa forma, necessárias e suficientes para que você possa ter um melhor desempenho, certo? Durante seu estudo e entendimento da disciplina química, para a realização do seu Enem, certo? No final do ano de 2024. Propriedades da matéria, certo? Lembrando que a gente falou na aula passada, ou no vídeo, né, que a matéria, certo, é o objeto de estudo da química. E essa matéria, ela precisa ser trabalhada, transformada, passar por processo e envolve, certo, a presença da energia. A energia que vai permitir que aconteça essa transformação. Quando a gente falava na aula anterior sobre as mudanças de estados físicos da matéria, nós falávamos lá em uma transformação que acontecia com a matéria em cada estado físico. E a gente falava que tinha essa questão da presença da energia, justamente, né, o aquecimento, o resfriamento, que vai permitir que a substância, certo, mude de estado físico, certo? Passe do sólido para o líquido para o gasoso e assim por diante. Então é bom, certo, ressaltar isso aí, para a gente não esquecer. As propriedades da matéria elas estão divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. Todo mundo sabe que geral é uma coisa que compreende para todos, e específica é uma coisa que compreende para poucas, né? Ou para algumas. Por exemplo, se a gente for falar um exemplo assim que não tem a ver com química, mas você vai pensar, por exemplo, eleição. A eleição ela é dada, certo? De uma maneira que todo mundo que tem um título de eleitor pode votar. Então, ela é geral para todo mundo que tem um título de eleitor. A especificidade seria assim, prioridades para as pessoas idosas. Então, quando chega lá na hora de votar, todos ali estão aptos a votar que tem um título, que é geral para todos que têm um título. Mas só quem vai primeiro vai ser as pessoas que têm prioridades, né? No caso aí, as pessoas idosas. Então, as propriedades funcionam dessa mesma ideia. Por exemplo, nós temos como propriedades gerais, ele cita aqui cinco propriedades, mas geralmente você encontra mais, certo? Ele cita aqui a inércia, elasticidade, divisibilidade, penetrabilidade, compressibilidade. Faltam algumas propriedades, certo? Que ele não citou aqui, certo? A dilatabilidade, a continuidade e assim por diante. Você pode encontrar mais propriedades, certo? Mas as propriedades gerais são aquelas que toda matéria vai apresentar. A inércia é uma propriedade muito trabalhada no curso de física, certo? Somente no início do curso de física. A inércia ela está relacionada a movimento, certo? Toda matéria, certo, pode ser movimentada ou pode estar parada, certo? Então, a inércia é a capacidade que a matéria tem de permanecer em repouso ou de permanecer em movimento, a não ser que uma força pare de atuar, comece a atuar. Por exemplo, você vem andando, descendo uma ladeira de bicicleta, se a bicicleta não tiver freio, você vai parar, porque no momento que você vai bater em alguma coisa, vai cair. Se a ladeira fosse infinita, digamos assim, e você não tivesse freio, você ia ficar se movimentando, certo, infinitamente. Eu acho que isso é uma coisa absurda, porque não existem ladeiras desse formato. Mas é essa forma de explicar, certo? Para que a gente possa entender. Então, existe a questão de estar em movimento, existe a questão de estar em repouso. A inércia vai estar muito associada a isso. Em física, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Elasticidade. Alguns materiais, certo, têm elasticidade. Ou, no caso, todos, né? Mas aí alguns têm elasticidade maior do que outros. Né? Existem algumas roupas que elas se ajustam, né, de forma mais adequada no corpo da pessoa. Você acha até melhor. Somente quem pratica alguma atividade física, né? Porque geralmente é academia, quando se vai mais lá, prefere-se roupas, né, mais elásticas, né? Principalmente as mulheres, né? Que as calças de legging, coisas desse tipo. Divisibilidade, né? A matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Aquela questão de você ter um copo com água ou um copo com refrigerante, quando você coloca as pedras de gelo, né, aumenta a quantidade, você tem a sensação de que aumentou a quantidade de refrigerante. Na verdade, não aumentou, é porque o gelo, certo, e o refrigerante não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, certo, o refrigerante ele vai subir. E compressibilidade, algumas são a questão de você, da pressão que é exercida em alguns materiais. Então, todas as matérias, né, eles vão apresentar essas propriedades. Lógico que algumas propriedades são bem evidentes, né, do que outras. Isso aí fica de fácil percepção.
Entre as propriedades específicas, nós vamos encontrar propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades funcionais e propriedades organolépticas. Propriedades físicas, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Na aula passada falamos sobre o que era fusão e o que era ebulição. O ponto de fusão e ebulição vai ter o mesmo raciocínio da fusão e ebulição, de certa forma. Propriedades químicas estão relacionadas com a transformação da matéria sem que mude a sua constituição íntima. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso em algumas aulas. Propriedades funcionais, ou seja, são funções ou substâncias que têm determinadas funções, certo? É uma coisa mais específica daquele, mais específica dessa substância. Organolépticas, esse nome, né, meio, digamos, complexo, ou pelo menos assim, o mais diferente que já apareceu até o momento, está relacionado com os sentidos do seu corpo humano, por exemplo, certo? O cheiro, né, a pele, né, o tato, certo? A visão, certo? A audição e assim por diante. São as propriedades que podem ser percebidas pelos sentidos, né? Como o odor, o sabor, né? Que a gente chama de gosto, né? O fedor, a catinga, o mau cheiro, certo? Né? Pelo olfato. Enfim, o sabor, né? Pelo paladar, as coisas que são duras, ásperas, né? Que podem, né? Você pega coisas na mão assim, gosmenta, se você não estiver vendo e tal. Então são coisas que possam são objetos, matérias que podem ser percebidos, né, pelos sentidos, né? Se você está com os olhos fechados, pegou um gelo, você vai saber que está gelado. Pode não ser um gelo diretamente, é algum material gelado. Se for algum material que estiver aquecido, algum material que estiver, né, se for uma borracha, se for uma coisa, for um animal lá, uma coisa assim, né, com gosmenta e tal, as coisas desse tipo, então você vai perceber, certo, pelos sentidos. Essas propriedades aí, específicas e gerais. Então, ele vai tratar um pouco agora da propriedade específica ponto de fusão. É a temperatura na qual o sólido passa a ser líquido. É fixa para a substância pura. Aí você vai dizer que nada é substância pura. Em outras aulas nós vamos comentar um pouco sobre isso também, mas a gente já vai falando aqui. Vão aparecendo alguns termos, algumas palavras, certo? A gente vai estudando e vamos tentando explicar, detalhar, decifrar, certo? Tirar esse enigma, essa dúvida, para que você possa fazer sua prova sim, com bastante tranquilidade. Quando ele fala substância, já é pura, certo? Aí já fica até um pouco redundante. Substância nada mais é do que todo material que vão ter suas propriedades, características específicas, sem intervenção de nada mais. Por exemplo, se a gente falar em água pura, você iria considerar que essa água só teria hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são elementos químicos que entram na composição, certo? Na substância água. Se você pegar outra substância, o gás carbônico, que já foi comentado, só vai ter oxigênio e carbono. São dois elementos químicos que se ligam ou né, se combinam por meio de uma ligação química. Substância pura é nesse sentido, mas dificilmente você vai encontrar uma substância pura. Na natureza, a maioria das coisas, certo, são misturas. Mas aí, para efeito de estudo, certo, a gente utiliza que é uma temperatura na qual o sólido passa a ser líquido. Então, se eu tiver uma água, certo, e se essa água estiver no estado sólido, quando ela atingir determinado valor, ele vai passar para o estado líquido, certo? Já o ponto de ebulição é o mesmo, só que agora, em vez de estarmos, certo? Em vez de estarmos passando do estado sólido para o líquido, agora estamos passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Continua com substância pura. Facilitando, para a gente entender. Você pode dizer, mas substância pura só vai ter aqueles elementos que ele está falando, né? Hidrogênio, oxigênio e tal, ponto de fusão, ponto de ebulição, mas aí, como é que eu vou entender isso e melhor trabalhar? Como é que eu vou poder fixar? Então, vamos ver o que ele mostra pra gente, certo? Nesse material aqui, nesse slide. Veja, ele colocou uma linha na horizontal e tem duas linhas na vertical, ou dois traços, um traço vermelho e um traço azul. Ele botou PF. PF é chamado ponto de fusão e PE é chamado ponto de ebulição. Aí vejam, tudo que estiver abaixo do ponto de fusão, a substância vai estar no estado sólido. Tudo que estiver, certo, no meio ou acima, tudo que estiver, certo, acima do ponto de fusão vai estar no estado líquido. Mas chega um momento que vai para o ponto de ebulição. Acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estado líquido, e abaixo do ponto de fusão, estado sólido. Aqui é interessante a gente poder destacar, certo? Porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo.
Então, veja bem, aqui já entra uma questão bem interessante que vocês devem estudar também, já devem ter estudado em matemática, que são a questão dos números negativos, certo? Quando você está lá hoje em dia não seria o sétimo ano, mas antigamente seria a sexta série. Quando você chega, tem uma faixa, né, no ensino fundamental, ou uma parte do ensino fundamental, que é dada ao início de você estudar, certo, esses números inteiros, ou números negativos. Não precisa ser nem números inteiros, certo? Só basta ser negativo para que a gente tenha cuidado. Porque quando você vai montar, certo, um esqueminha de ponto de fusão, ponto de ebulição, tem que ter cuidado, certo, com os valores negativos. Quando os valores não são negativos, é fácil, porque eu sei quem é maior. Eu sei quando 10 é maior do que 12. Agora, quando os dois são negativos, algumas pessoas confundem, né? Ficam achando que o 12 é maior do que o 10. Se os dois forem negativos, certo? Cuidado com essa observação. Então, dois números negativos, o maior número negativo, o maior valor vai ser aquele que está, certo? Mais próximo do zero. E o menor valor, aquele que está mais distante do zero. Os números negativos, certo? Mas vamos ver o que ele mostra pra gente aqui. Ele está dando uma tabela lá na Mackenzie, em São Paulo, uma faculdade, certo? E ele diz, ó, as fases de agregação para as substâncias a seguir quando expostas à temperatura de 30 graus Celsius. Veja o que ele está dizendo pra gente. Ele deu uma tabela, certo? E colocou quatro materiais, mercúrio, amônio, benzeno e naftaleno. Você nunca ouviu falar sobre benzeno, naftaleno, amônio, mercúrio, tal? O mercúrio é um remédio, né? Que antigamente se utilizava o mercúrio, hoje em dia talvez nem se use tanto. Mas esse mercúrio aqui, certo, ele é um elemento químico, uma substância, que não é o mercúrio utilizado em ferimentos. Mas vamos, não vem ao caso. O que nós precisamos perceber na tabela? Primeiramente, nós temos o material, então nós temos quatro materiais. Temos o PF, que é o ponto de fusão. Esse símbolo aqui, certo, significa que é graus Celsius ou graus centígrados. E um atm é a pressão que está essa substância. Veja que tem valores negativos e positivos. O que é que você vai fazer? Ele está dizendo que elas estão expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius. Tá, o 30 aqui, ó. Certinho embaixo, tá até circulando agora. Então você vai pegar esse 30 graus Celsius e vai encaixar nessa tabela aqui. Encaixa para o mercúrio, para a amônia, para o benzeno e para o naftaleno. Aí você vai ver se esses são 30 graus Celsius, onde é que eu vou colocar? Lembra que eu falei da questão da gente ter cuidado com os valores negativos? Então é justamente isso, certo? Porque veja, esse 30 ele é um valor positivo. Quando você vier para encaixar na amônia, certo? Ele vai ter que ficar aqui, ó. Vou colocar aqui fora, certo? Porque 30 é maior do que 3,4 negativo. Então ele está aqui, certo? Então tenha cuidado quanto a isso aí. Então vamos ver o que ele pode mostrar para a gente, para que a gente possa entender. Se a questão estiver confusa, é porque você ainda não compreendeu o que ele está querendo. Na verdade, ele está querendo que você passe uma reta, coloque as duas temperaturas, uma para o ponto de fusão, uma para o ponto de ebulição, e vá indicar, certo, onde está a temperatura de 30, e lá você vai dizer se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Vamos ver o que ele diz para a gente. Ó, temperatura de 30 graus Celsius, certo? T maiúsculo. Veja, ponto de fusão, ponto de ebulição, e ó, sólido, líquido, gasoso. Esqueminha bem fácil, bem simples, bem didático, bem direto, bem objetivo, para que a gente possa entender o valor, a resposta. Mercúrio, amônio, benzeno, naftaleno. Ó, ele colocou para a gente todas as temperaturas que estão. Lembrando que, certo, não vai confundir, porque ele não vai organizar todas as temperaturas do menor para o maior valor, porque isso aí vai causar uma confusão. Ele vai pegar, certo, isoladamente, separadamente, cada substância com o seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, e vai jogar os 30 graus Celsius no lugar correto para indicar se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Certo? Então vamos prosseguir. Veja, para o mercúrio, ele colocou aqui, ó, no meio, entre esse valor de 8,7 graus Celsius e 356,9. Ou seja, a substância está no estado líquido. Depois ele pega para a amônia. A amônia ele vai colocar, certo, em 30 graus Celsius. Ou seja, a substância está no estado gasoso. Ou gasosa, né? Depois para o benzeno, 30 graus Celsius. Está aqui, ó. A substância está no estado líquido. E depois ele coloca para o naftaleno, substância no estado sólido, ok? Certo? Todas essas substâncias aí, ou pelo menos naftaleno e benzeno, vocês vão ouvir falar muito, certo? Quando estiver estudando química orgânica. A amônia, a gente estudando, certo? Ela aparece em vários momentos aí, tanto no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, certo? Ela sempre vai aparecer porque ela é essencial.
A amônia ela é muito importante, certo? E vai aparecer em algum momento para a gente trabalhar. E o mercúrio é um elemento químico, certo? Um metal, é o único metal que se encontra no estado líquido, a temperatura ambiente. Enfim. Então, nós temos como resposta a letra C, certo? Depois nós temos que falar um pouco sobre a densidade. A densidade ela mostra a relação entre a massa e o volume de uma amostra. Você lembra que a gente falou de massa? A massa é a quantidade de matéria. E o volume, certo, é o espaço que essa matéria ocupa. Todos eles são propriedades, né? São propriedades da matéria que a gente pode, né? Toda matéria vai ter massa, então, propriedade geral. Toda matéria vai ter volume, então, propriedade geral. Só que aí, lá em propriedade, como, ele não vai nem chamar de volume, é chamar de extensão. Lembra que tem algumas propriedades, né? A extensão não apareceu. Extensão é o espaço ela se estende, ela se espalha nesse sentido. Então, matematicamente, você tem uma fórmula que é desse formato aqui, ó. M é de massa, V de volume e D de densidade. Então é interessante que a gente possa, certo, se atentar às notações às unidades, certo, de medidas, que muitas vezes as pessoas acabam se atrapalhando. Essa densidade ela é bastante importante, certo, para que a gente possa desenvolver várias questões, e até lá no próprio Enem já tem questões que você sabendo trabalhar com essa forma de densidade, você consegue resolver. Em outro momento nós vamos, certo, trabalhar com algumas questões que envolvem a densidade. Ele está colocando para cima, para baixo, né, para mostrar uma relação. Massa, né? Densidade é a relação entre a massa dividida pelo volume. Conclusões. Mais denso afunda mais e menos denso flutua mais. Quando você coloca alguns materiais, né, na água, ou os materiais vão afundar, ou os materiais vão flutuar. Ficar por cima ali da água. Aí veja aqui, nós temos um recipiente, certo? Com quatro cores diferentes. Então aqui é justamente o mais denso vai ficar embaixo. E veja que é bom que ele, né, tá bem diferenciado e a gente fica percebendo, né, que não passa. Não, três, quatro líquidos, três coloridos e um cor branca. Não sei se é colorido, mas é uma cor que não tem tanto destaque, de certa forma. Né, pensar assim, em algumas situações. O mais denso, menos denso, né? Ou seja, o menos denso foi esse aqui. Então, provavelmente ele não está nem considerando que aqui é um líquido. É aquela velha história de água e óleo. Água e óleo não se misturam, tal, né? O óleo fica embaixo, a água fica em cima, não importa, certo? A ordem que você colocar os dois em, em um recipiente. Aqui nós vamos ter uma questãozinha, que ele é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. É um gráfico, certo? E uma tabela. E essa tabela ela contém informação sobre a densidade de alguns metais na temperatura de 20 graus Celsius. Considerando-se o gráfico e a tabela, ele quer saber o que é incorreto afirmar. Veja que você tem aqui, ó, magnésio, alumínio, cobre, chumbo e mercúrio. São as densidades, né? Ou seja, se a gente colocasse na água, todos eles iriam, né? Todos eles no estado sólido, todos eles iriam afundar na água. Aqui ele está dizendo a massa, está dizendo aqui é o volume. Então ele está dizendo, ó, a densidade de Y, aí ele está pegando aqui, ó, é aproximadamente 5. A densidade é a massa dividida por volume. Se eu pegar o 20 aqui e vou dividir por 4, né? Então vai dar esse valor de aproximadamente 5, se você pensar. A densidade de Y, né, que a gente já está dizendo que é aproximadamente 5, é cerca de duas vezes maior que a de X. A densidade de X, né, ela chega a ser praticamente 2,5. Mas vamos continuar. O metal X é o magnésio. Ele está dizendo que o X é o magnésio, né? O metal X tem menor densidade que Z. O Z vai ter densidade, ele está chegando aqui aproximadamente 35, dividido por 4. Tem menor densidade que Z, o X, né? Sim, o X vai ter menor densidade, né? Que ele está aqui, ó. Certo? Os volumes ocupados por 10 gramas de Y e Z são diferentes. Vamos ver. Os volumes ocupados por 10 gramas de Y, né? E Z são diferentes. Que é o volume. 10 gramas de Z, né? Teria que estar aqui, 10 gramas de Z. 10 gramas de Z vai dar um volume praticamente de 1. E 10 gramas de Y, 10 gramas de Y estaria aqui, né? Mas vamos ver o que ele diz pra gente.
Ele coloca uma tabela aqui, ó, duas tabelas para que a gente possa relacionar e ver, né? Aqui fica mais evidente, né, o que a gente quer trabalhar. O metal Z, a substância G, Z, Y e X. O volume está aqui e ele vai, né, trazer relações para a gente. Vamos ver aí. Aí ele está fazendo a tracejando, não? Ele está tracejando. Vamos só voltar aqui para a gente poder perceber. Ó. Tracejou para o metal X, ou substância X, para o Y e para o Z. É para a gente ter só, né, a ideia da densidade de cada um deles. X. X, a densidade de X vai ser 9 dividido por 3,5, 2,6. Y vai ter a densidade, né, 19,9, 19,0, desculpa, 3,9. E Z vai ter a densidade, certo, de 8,7. Aí veja, quem tem a maior densidade é o Z. Mas o que é que ele dizia lá? Teria que voltar nas questões, né? A gente voltar nas questões para analisar. Mas, ó, a resposta que ele deu para a gente foi a letra C. Nós temos as densidades, não. Observe que a densidade de Y é maior do que a de X e a de Z que é maior do que as três. Se a gente volta para as perguntas, ele diz, o metal X é o magnésio. Não, ele está dizendo que o X é o magnésio. Por quê? Ele pegou a densidade, que é a massa dividida pelo volume. Ele pega, lá nós percebemos que o magnésio tem densidade de 1,7. O metal X, certo? Não pode ser o magnésio. Como ele quer a resposta correta, aliás, desculpa, ele quer que você marque a correta, mas ele quer que você, ele quer que você, você vai marcar a resposta correta, mas está dizendo na questão que é a incorreta, para não se atrapalhar, certo? Você vai a resposta correta, ela é incorreta. Ficou meio confuso, né? Mas veja, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar? Que o metal C é o magnésio. Então, a letra C é a correta, né? Para essa situação aqui. Ok? Então, aqui é bem interessante, né? Que a gente pode pensar um pouco nessa questão de análise de gráfico. Que aí você precisa, né, perceber isso quando você for, certo? Trabalhar com lá na sua prova também. Algumas questões de gráfico, né, que às vezes não são tão bem visuais assim, e o pessoal acaba se confundindo. Então, certo? Você pode usar depois para dar uma analisada melhorzinha quando estiver assistindo esse vídeo aí. Então, nós temos aí, certo? O segundo vídeo aí produzido para vocês. Façam um bom proveito.